Nossa convidada de hoje é nascida em São Paulo, mas veio para Cuiabá com apenas 3 anos de idade. Médica formada pela UFMT em 2004, ela se especializou em clínica médica e dermatologia, completando sua formação com um mestrado em dermatologia e pós-graduação também em dermatologia pelo Instituto Superior Medicina e Dermatologia. Atualmente é uma das principais referências na área em Mato Grosso e possui uma das melhores e mais completas clínicas do Centro-Oeste. Doutora Natasha, é um prazer recebê-la em nosso estúdio. Eu gostaria que você começasse contando um pouco do início da sua trajetória. Então, como eu sou paulista, de família paulista, vim para Cuiabá muito nova e nessa trajetória minha mãe ficou viúva comigo criança. Então foi uma grande felicidade a gente vir para o Mato Grosso, que é um estado próspero que propiciou a gente conseguir estudar, trabalhar, e aí, nesse meio do caminho, meu irmão mais velho fez medicina na Universidade Federal, e eu segui esse caminho dele também, comecei medicina na Universidade Federal. Sempre gostei muito de trabalhar, de ter a minha própria independência, tal, então desde muito nova, durante a faculdade, antes da faculdade, eu sempre trabalhei, porque eu sempre vi no trabalho uma possibilidade de progresso, de crescimento. E assim foi o início da minha vida na área da medicina. E quando eu formei, eu buscava por uma área que eu pudesse, além de poder fazer procedimentos, conversar com o paciente, eu queria algo que englobasse um pouco de tudo, assim, que eu atendesse, mas ao mesmo tempo colocasse a mão na massa. Eu sempre tive essa coisa manual. Eu, durante a faculdade, que não dava para trabalhar fora, eu fazia crochê para vizinha, eu gostava de costurar. Então eu sempre gostei dessa coisa de colocar a mão na massa. Então eu procurava uma área que tivesse um pouco das duas coisas, porque também sempre gostei muito de conversar, de ouvir história. Eu sempre fui meio delegada, assim, daquela coisa de tentar descobrir o que tem, sabe, de ir a fundo nas histórias. Então, que era a questão do diagnóstico, da conversa. E aí, com isso tudo, eu acabei indo pro lado da dermatologia, que abraçava tudo isso. E aí, na dermatologia, a minha busca era por entregar o melhor para o paciente, sabe? Eu falava assim, gente, mas eu vou oferecer isso, mas eu sei que tem algo melhor, eu sei que tem mais. E aí eu sempre buscava trazer isso. E não tinha como eu fazer isso sem empreender. Porque apesar de ter excelentes dermatologistas aqui no estado, assim como tem, a gente não tinha tanta inovação em tecnologia, a gente não tinha tanta inovação em serviço também, porque eu também sempre gostei de oferecer um serviço de qualidade. Então, de oferecer um local aconchegante, apesar da minha primeira clínica ter sido um ovinho e a segunda um ovinho um pouquinho maior, era um lugar aconchegante, era um lugar bonito, era um lugar cheiroso, tinha uma música agradável, um ar agradável, eu procurava servir algo que agradasse também. Então, eu sempre busquei por isso, e aí a forma era empreendendo. E graças a Deus eu consegui hoje trazer a dermatologia de ponta aqui para o Mato Grosso. Então as principais tecnologias, as tecnologias mais novas, tudo que tem de ponta mesmo na dermatologia e na estética, eu consegui trazer. Mas eu ainda tinha uma dor, que era atender o público mais carente. Porque eu fui concursada da dermatologia da Universidade Federal por alguns anos. E ali eu tinha contato com esse povo e tal, mas eu acabei precisando sair por conta da clínica, que a demanda aumentou. E aí eu falei, não, mas eu acho que tem mais pessoas que precisam dessa dermatologia de qualidade. E aí surgiram as outras clínicas, que é a clínica de dermato e convênios, que a gente tem hoje com vários dermatologistas, e a Bela Laser, que é uma clínica de laser com, principalmente depilação a laser, com um custo mais acessível, mas mantendo a qualidade do tratamento do serviço. Então foi assim, resumidamente. Tudo. Então quanto tempo você tá já de carreira?
Olha, eu formei em 2004, então já são 20 anos de carreira, mas assim, especialização, parará, 6 anos daqui, mas nananana, então come aí uns 8 anos, então tem uns 14 anos aí de trajetória. E quanto tempo da clínica Crepaldi? A clínica Crepaldi, ela começou em 2008, finalzinho de 2008. Então, comecei com um consultório bem pequenininho, dividia com um primo, chamava clínica, até o nome Clínica Crepaldi começou quando a gente dividia, ele ficava com uma sala, eu ficava com a outra. E aí, depois ele acabou saindo e eu fiquei com a clínica e aumentei para... Peguei o fundo, peguei em cima e assim foi aumentando. Então tem esses anos todos. Tudo, aí. hoje é um sucesso, né? Falando agora, né, dos cuidados da pele em relação a Cuiabá, né? Quais são os principais desafios que a pele enfrenta, né, devido ao clima quente e seco de Cuiabá? Olha, viver aqui é um grande desafio, né? Porque a gente tem o calor extremo, a gente tem variação de temperatura, então a gente tem quedas muito grandes e tem um clima extremamente seco. Então, o que acontece? A gente precisa muito de usar protetor solar nessa cidade. Então, às vezes fala assim, mas eu não saio, mas isso e aquilo. Mas as exposições curtas aqui são muito intensas. E a gente sabe que, por exemplo, para o câncer de pele mais grave hoje que existe, que é o melanoma, as exposições intensas, agudas, curtas, mas intensas são as piores. São as que mais provocam esse tipo, principalmente as causadas provocadas na umidade precoce, em crianças, adolescentes. Então, assim, o uso do protetor solar é essencial aqui, a gente precisa realmente. E uma coisa que é frequente aqui, como é muito quente, as pessoas costumam tomar muito banho, usar muito sabonete, usar sabão, usar bucha, isso e aquilo. E acaba tirando toda a barreira natural da pele. A gente tem uma barreira cutânea na pele que chama barreira hidrolipídica. É uma barreira natural e ela serve para repelir micro-organismos, bactérias, fungos. Ela serve para evitar que qualquer trauma machuque. Ela serve para evitar que um contato com um químico numa mesa, num local, seja alergênico. Então, se a gente retira demais, usa bucha, usa sabonete, 10 banhos com sabonete, não sei o que, nanana. Esses dias eu até fiz um post no Instagram, tem gente que toma banho, lava a cabeça com detergente. Então imagina, tira da panela a gordura, né, acaba com a nossa pele. Então aqui a hidratação acaba se tornando necessária por conta disso, pra gente manter uma barreira cutânea mais saudável, por conta desse extremo que a gente vive, tanto de temperatura quanto de umidade. E além disso, a gente, né, tanto tempo aí sem chuva e tal. E além disso, a gente sabe que quando a temperatura tem variações para mais ou para menos de 10 graus, essa barreira cutânea também se altera naturalmente. É como se a nossa produção de suor, de água e de gordura ficasse meio doida. E aí tem mais acne, tem mais cravo, tem mais alergia, tem mais tudo. Então é igual o pulmão, né, que de quem mora aqui sofre, a pele também tem essas características. Então a gente tem visto muito mais problemas de pele nessa fase. Então, assim, para cuidados diários, para manter uma pele boa em Cuiabá, você considera necessário um protetor e um hidratante? Quais seriam? E um produtinho de limpeza. Por quê? Porque hoje, na cidade, principalmente, né, na área urbana, a gente tem contato com muitos poluentes, resíduos, época de fumaça, então isso fica na nossa pele. Além disso, tem quem também usa os produtos, usa um protetor solar e tal, então precisa realmente de uma limpeza da pele, pelo menos de manhã e no final do dia, usar um sabonetezinho. Um hidratante, aí o veículo dele, se é sérum, se é creme, isso aí vai depender da característica da pele, se ela é mista, se ela é oleosa. Então, quanto mais seca a pele, a gente indica um produto mais pesado. Então, um creme, uma pomada, algo mais pesado. E quanto mais oleosa, a gente indica um veículo mais leve, um líquido, um sérum. E o protetor solar também, que ele deve seguir tanto o tipo de pele, se é mista, se é oleosa, se é seca, quanto a cor da pele.
Então, quanto mais clara, um fator mais alto e levar em conta também problemas de pele. Então, se é uma pele mais sensível, que tem algum problema relacionado à luz solar, por exemplo, uma pessoa com lúpus, ela não pode pegar sol, porque o sol, ele reativa a doença sistêmica, inclusive. Então, essa pessoa precisa de um protetor solar mais eficiente. Pessoa que tem mancha de pele, melasma, ela precisa de um protetor solar com cor, de um fator mais alto. Então, aí a escolha do produto vai depender dessas características. Perfeito. Com a exposição do sol em Cuiabá, né, afeta o risco de câncer de pele, né? Quais são as medidas de prevenção que você sugere, além do protetor, né, se tem alguma? E quais são os sinais precoces do câncer de pele, né, que as pessoas devem estar atentas? Um começo ali, né, como identificar? Certo. Então, assim, é super importante essa preocupação, até porque o câncer de pele é o câncer mais comum no mundo, né? E no Brasil a incidência é alta e no nosso estado também, porque a gente tem uma grande população de pessoas de pele clara que vieram do sul e que trabalham no agronegócio, estão muitas vezes exposto mesmo a sol e tal. Então na clínica a gente recebe muita lesão pré-câncer, câncer de pele, então a gente trata muito isso. E além da proteção solar, a gente recomenda muito aquelas proteções que a gente chama de proteção física, que mas às vezes a pessoa fala assim, mas é só usar um chapéu, uma blusa. O ideal são roupas protetoras que são realmente caracterizadas como protetora. Então elas são vendidas com um selo que vem ali escrito que tem fator de proteção, porque é uma trama que ela é entremeada por essa proteção solar. Então, uma trama de tecido diferente, tá? E o chapéu é a mesma coisa. E o chapéu, para realmente proteger, ele tem que ser um chapéu de abas e a aba tem que ter pelo menos 7 centímetros. Porque muita gente fala assim, eu vou pro parque correr e eu vou de boné. Mas se você pensar que o boné tá aqui na frente, na lateral, se o sol estiver de lado, você vai ficar exposta. Então, o ideal é que para essas exposições maiores que seja chapéu ou uma viseira de proteção lateral. O óculos é importante também, a gente também tem lesões até de melanoma mesmo, porque o olho tem pigmento, então existe esse risco. Então o óculos com proteção, as roupas protetoras, os próprios, hoje para motorista, para motoqueiro, já tem as roupas, as luvas protetoras, então tudo isso a gente indica. Prestar atenção nos horários de maior risco, então entre 10 e 16 horas, que é a hora que o sol tá a pino, que a gente fala, que é o maior risco, né, de raio UVB. Então tem UVA e UVB alto nesses horários, então a gente indica bastante. E além disso que você perguntou também de como identificar precocemente. Então, de maneira geral, se conhecer o corpo, então sempre fazer uma análise na frente do espelho, notou alguma lesão diferente, procurar um dermatologista e observar as lesões que já existem. A gente tem uma regrinha, que é a regra do ABCD e agora acrescentar o E, que é a característica de uma manchinha. Então, quando essa manchinha é muito assimétrica, então, por exemplo, a parte de cima é muito diferente da de baixo, quando as bordas são muito irregulares, então uma mancha toda ali feiosa, parecendo um mapa. Quando tem várias cores, mais de 3 cores, tem uma sensibilidade alta para câncer de pele. Então, se ela tem marrom claro, marrom escuro, vermelho, preto, enfim. Aí o D é o de diâmetro, então quando a gente tem ela maior do que uma cabecinha de borracha, que é mais ou menos esse o tamanho, que é um limite para uma mancha ok. E a evolução, então é uma mancha esquisita. Hoje é até engraçado, mas a maioria, mais de 70% dos cânceres de pele, a pessoa vai no médico desconfiada da mancha, ela tem algum sintoma estranho, é como se ela sentisse que aquela mancha é estranha. Então a gente tem que dar atenção para isso e ficar de olho se a mancha realmente for estranha. Se ela coçar, sangrar, tiver sintomas, enfim, tem que estar atento com isso. Ficar sempre atento, né?
Podemos falar um pouquinho sobre os procedimentos estéticos mais procurados atualmente, né? O que está em alta no mercado, doutora? Então, hoje está em alta uma beleza natural, sabe? Uma beleza, assim, de pele limpa, de pele linda e uma pele saudável sem muita produção, digamos assim. Que é aquela pele bem cuidada, como as coreanas gostam daquela pele bem clean. E para essa naturalidade, a gente precisa muito de que esses rostos sejam olhados com muito carinho, com muito cuidado. Porque a gente vem de uma era de coisas muito exageradas. Eu acho que está finalizando a era da harmonização facial, graças a Deus. Que são aqueles rostos padronizados, eu falo que é aquela fórmula de rosto, que é um rosto bem marcado aqui, meio quadrado, queixo grande, boca grande, nariz em pé, sobrancelha arqueada, cílios gigantes, né? Então a gente tá saindo dessa era daqueles rostos todos iguais, de rostos feitos como fórmula. E entrando nessa era de algo mais sutil, bonito, tô linda, mas me cuido, né? Dessa forma, não sei o que você fez. E para isso a gente precisa de abordar o envelhecimento como ele realmente acontece. A gente não envelhece só de perda de volume no rosto, porque o preenchimento, a harmonização, ela trata só isso, a perda de volume. E aí corrigir o envelhecimento só com preenchimento, volume, causa essas coisas horrorosas que a gente viu. Então, hoje a gente trata o envelhecimento com uma associação de procedimentos em pequenas doses, sabe? Então a gente trata o colágeno que está sendo perdido, a flacidez, a gente trata a pele que perdeu um pouco da textura, está com poros abertos, rugas finas, a gente trata um osso que já era um queixinho para dentro, mas envelheceu, piorou e deu uma papadinha, a gente repõe um pouquinho. Hoje a gente tem hidroxiapatita de cálcio e tal, que a gente consegue também melhorar essa parte óssea, deixar bonito. Então é uma soma de tecnologias que vieram para ficar, então a gente faz as tecnologias para conseguir deixar esse rosto ok e complementa com injetáveis estimuladores de colágeno, fios, que dão esses resultados mais naturais, mais sutis, mais elegantes, né, para o rosto. Sim. Tem alguma máquina nova, alguma novidade especial dessa clínica que está em alta? Nós estamos cheios de novidade aí esse mês. Então a gente tem esse mês chegando 2 tecnologias novas. Uma delas é até um trend coreano, que está super em alta lá na Coreia, que chama Volnumer, até o nome é meio... Então, o que ele faz? Deixa a pele linda como a pele das coreanas. Então, ele é para melhorar a densidade da pele, melhorar a qualidade da pele, deixar uma pele com mais... É como se ficasse aquela pele mais densa, mais rica de ácido hialurônico, colágeno, tudo, mas de forma natural. Então, esse é um aparelho que é feito uma vez por ano, então ele chama Volnumer, é uma radiofrequência de alta tecnologia, por isso é feito em sessão única e totalmente indolor. Então, esse aí é o nosso queridinho do momento e chegou também, e sem pós, que casa com o verão, né? Então, é um procedimento que você fizer agora, vai estar pronta para as festas de fim de ano. E o outro que chegou chama Onda Waves, que é uma tecnologia para gordura localizada e lipedema, que é um problema que também a gente tem tido cada vez mais diagnósticos, que é aquele inchaço nas pernas, tal, e celulite. Então, essas são as 2 grandes novidades aí Tudo. Falando agora, assim, né, um pouquinho sobre esse excesso, né, de vaidade, assim, né, como você avalia, né, essas pessoas que perdem a mão, né, nos procedimentos, e quando chega um paciente assim, qual é a sua orientação, né? Porque a gente tem visto aqui, né, uma outra pergunta que eu vou fazer também, né, sobre profissionais que ainda não são especializados, né, aplicando produtos, pessoas também que às vezes não sabem qual é a substância que está injetando, mas a pessoa está tão
dentro daquilo, né, que ela começa, na minha opinião, a parar de ver os resultados, assim, é uma busca constante, né, então, assim, qual que é a sua avaliação sobre essas pessoas que perdem a mão mesmo, né, e quando chega, assim, um paciente que já está, assim, né, qual que é a sua orientação, assim? Olha, é uma situação muito, muito difícil, a gente tem muito contato com essas pessoas, porque chegam já com essa busca por algo que não está na aparência. Né? Então, é um problema realmente de origem psicológica, é um problema, é uma busca por algo, busca uma perfeição que não se encontra ali na aparência. Então, como eu tenho bem claro a minha forma de trabalhar, o meu ideal de beleza, a minha visão sobre beleza, isso para mim é um pouco fácil lidar, porque primeiro que a gente já até repele, às vezes, esse tipo de busca. E quando eu vejo que está passando do ponto, eu tenho uma conversa sincera e às vezes eu até perco o paciente, né? Mas eu não posso concordar ou ser omissa nessas situações. Então, realmente, é uma coisa cada vez mais frequente. Esses distúrbios, né, hoje já tem até um nome, que é o transtorno dismórfico corporal, que a pessoa vê algo no espelho que não condiz com a realidade e busca uma perfeição e ao mesmo tempo não aceita o envelhecimento. Por quê? Porque o bonito não é tirar todas as rugas, não é, sabe, ficar 100% sem sinais, porque algumas coisas a gente precisa aceitar, algumas coisas o bonito é você estar bem cuidada. Eu sempre falo assim que eu gosto de tirar aquela imagem negativa que às vezes o rosto passa, como, uma olheira muito funda, que as pessoas olham e falam, nossa, mas tá cansada, você tá batida, ou aquelas rugas de bravo, que a pessoa tá sempre ali brava, tal, aquelas rugas de marionete que deixa a pessoa também entristecida. Então, trazer ela primeiro para uma naturalidade, para uma neutralidade em que você não olha para ela e vê uma expressão diferente da que ela está sentindo, e fazer algo que mantenha ela com essa pele bem cuidada, mas sem essa busca de uma idade anterior, tal. Não é essa a racional. Então, eu busco também fazer isso, falando bastante nas mídias sociais sobre isso. Então, eu acho que a conscientização, a educação, essa coisa de se aceitar com as suas perfeições e imperfeições. A individualidade, ela é bonita. Então, às vezes, uma sobrancelhinha mais alta que a outra é um charme, né? Não precisa ficar exatamente igual, né? Mas a gente sempre busca atender o pedido, mas quando eu vejo que aquela busca é excessiva, eu procuro ter essa conversa de deixar a pessoa melhorar a autoestima de outra forma também, porque às vezes essa baixa autoestima, ela vem de alguns traumas, de crenças limitantes, tal, e ela busca só na imagem melhorar isso, e aí a coisa não acontece. Perfeito, né? E como que você avalia os profissionais que não têm especialização, às vezes não tem nem autorização, não é formado em medicina, né, para fazer procedimentos como, por exemplo, o peeling de fenol, né, que a gente tem visto casos. Então, como você avalia, né, esses profissionais que não têm autorização, não têm especialização e estão realizando, né, procedimentos que é de cunho de uma dermatologista, né? Exato, de médico. Então, eu vejo isso com muita tristeza, por quê? Porque eu acho que a sociedade como um todo perde. Porque hoje, por exemplo, a gente perdeu a possibilidade de fazer o fenol, um tratamento que tem mais de 30 anos no mercado, excelente para alguns tipos de pele, mas com seus riscos, assim como uma cirurgia, como outras coisas. E com a entrada de profissionais desqualificados, de uma certa conivência de autoridades com isso, a gente começou a ver mortes, começou a ver deformidades, e isso aconteceu. Então eu acho que é uma extrema irresponsabilidade, tanto de profissionais quanto de autoridades, e eu acho que assim, é uma desinformação dos pacientes, né? Porque eles se confundem e se iludem
com sucesso em mídia social, com convencimento da mídia, né? Que às vezes a pessoa tem bastante seguidor, é muito convincente, são bons vendedores e tal, mas não tem o mínimo necessário. O caso desse paciente que faleceu de fenol era uma clínica que não tinha autorização, a profissional que não tinha formação, então foi um conjunto de irresponsabilidades. E a gente vê isso todo dia, então eu acho muito triste e eu, assim, tenho esperança que algo seja feito para que a gente possa parar de ter, né, esses problemas, porque quem sofre mesmo é a população, é a sociedade, né, muito triste. Perfeito, né? A propósito, o jornal Globo divulgou uma reportagem nesta semana mostrando a chamada desarmonização. Ou seja, né, a reversão das intervenções estéticas, né? E aparentemente está virando uma tendência, né? Você tem percebido isso? Tenho. Como eu disse, eu acho que essa fase da harmonização facial... E assim, o que acontece? A gente falando desses profissionais que são mal habilitados, tal, o que acontece? Eles seguem uma fórmula. E aí padroniza os rostos. Então, por quê? Porque ele ainda não sabe, tá na curva de aprendizado. Faz assim e pronto, e assim que ele faz. E isso veio produzindo muita coisa feia, né? Então, e na mídia apareceu muita gente. Apareceu Estênio Garcia, Eduardo Costa, teve... Gretchen é um protótipo, né, desse tipo de pessoa. E aí, com isso, essas outras influenciadoras que são muito movidas à moda, né? Então, essas grandes das mídias sociais, elas são muito movidas ao modismo. Então, agora a moda é harmonização, vai lá e faz harmonização. E às vezes busca esses profissionais que eles não têm, igual a gente tem, tantas armas na mão para combater o envelhecimento. Porque a gente tem, não tô falando a gente, eu, Natasha, não, os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, né? Eles têm as armas todas necessárias, então tem tecnologia, tem fio, tem botox, tem bioestimulador, tem preenchimento. É diferente de um profissional que tá ali, acabou de abrir uma sala, só tem um preenchimento para fazer e vai corrigir tudo que tem com isso. E aí eu acho que chegou-se ao fim dessa era aí de fazer tudo com preenchimento, e eu tô achando ótimo que essas pessoas influentes estão retornando às suas origens, né? Então estão tirando. Mas não é simples assim, sabe, Petra? A gente não consegue, eu vou tirar exatamente isso. Às vezes o rosto não fica tão linear como era, porque você não consegue tirar exatamente todo o ácido hialurônico que estava ali. Tem riscos, porque é uma medicação potencialmente alergênica. Você, às vezes, destrói um pouquinho de tecido natural da pessoa. Então, ela evolui com flacidez num pós-retirada de produto. É igual um abdômen de grávida, que vai e volta. É a mesma coisa no rosto, ele vai e volta, esse rosto vai ficar mais flácido, é igual a pessoa que emagrece muito. Então, ainda bem que tem como melhorar, mas não é aquilo assim, vou fazer, se não der certo eu tiro tudo e pronto. Eu acho que tudo tem que ser feito com responsabilidade. Com cautela, né? Ainda nesse tópico de internet, né, a gente também vê muitos influencers, né, sem o mínimo de formação, né, dando dicas de produtos nas redes sociais. Sim, e quem nunca se influenciou por uma pessoa, né, só um creme, um creme pro bumbum, um creme pro rosto, um protetor, né. O que você acha disso, assim, né, até que nível a gente pode avaliar, assim, não, é um produto legal, não é um produto legal, né? Como combater isso um pouco, né? Como não se deixar influenciar tanto, assim, porque, querendo ou não, são influencers ali, eles, né? Não, e, de repente, assim, nem todo produto é para todo tipo de pele, né? Então, eu acho como filtrar? Filtrar. Eu acho que o ideal é sempre ter ou um profissional ou um perfil de apoio de alguém técnico, que tenha realmente formação. Então, ok, eu vi lá no TikTok essa trend e tal, parará, mas eu sigo essa dermatologista
eu sigo essa, geralmente tem às vezes essa, sei lá, uma farmácia que seja de confiança. Isso realmente é indicado, não é? Porque tem coisas extremas, né? Tem modas assim de raspar toda a pele com gilete para tirar camada superficial de pele. Tem coisas. E o que mais me preocupa é essa moda entre as pré-adolescentes. Então as menininhas de 10, 12 anos, assim, eu até, como eu sempre oriento nas mídias sociais, eu recebo muito as filhas das minhas pacientes que já estão no TikTok vendo tudo e querem começar a usar. Então eu falo, não, traz, eu faço orientação, se já comprou alguma coisa, traz para eu ver se serve para pele. Por quê? Porque é uma pele que, principalmente dessas meninas novinhas, que ainda não tá numa característica sólida, às vezes ela tem a bochecha, essa parte bem seca e aqui mais oleosa. Então, uma pele de transição ainda, né? E a mesma coisa em adultos, que vão usar, às vezes, assim, é indicado lá um ácido, mas é uma pele sensível, com rosácea, que é uma doença de pele que não tolera qualquer produto. E aí vai ter um monte de consequência. Então, eu acho que sempre ter ou um profissional de confiança ou um perfil de apoio técnico, tudo para se resguardar. Perfeito. Agora uma perguntinha sobre cuidados ainda, né? Há alguma diferença nos cuidados da pele para os homens e mulheres durante o verão? Se sim, quais? Sim, a pele masculina, ela costuma ser um pouco mais resistente e na maioria dos casos ela é mais oleosa. Então, a gente sempre... E no verão, o que acontece? A gente aumenta tanto a sudorese quanto a produção de gordura, de sebo. E aí, nessas peles masculinas, a gente precisa de um produto, um protetor solar que seja mais sequinho. Então, a gente busca nesses a característica dele ser matificante, oil free. Às vezes vem escrito não comedogênico, eles são em loção ou sérum. Então, o homem precisa desse tipo de produto. E já a mulher, ela tem essa N variedades de tipo de pele e é uma pele um pouco mais sensível, que precisa de mais cuidados, enfim. E tem também, a mulher tem a questão da variação hormonal, ela varia mais com a alimentação, por conta da variação hormonal. Então, saber aí a fase que tá da pele para adequar também até os produtos. Ótimo. Quais são os mitos mais comuns que você escuta, né, sobre os cuidados com a pele? Assim, especialmente em Cuiabá, né? Alguma coisa, né, que as pessoas veem muito ou que vem nas redes, né? Tem alguma coisa assim? Ou você acha que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes, assim, né, Olha, às vezes a gente até acha que estão mais conscientes, mas aí de repente a gente escuta umas coisas, né? Igual essa, eu fiquei chocada que eu recebi um monte de mensagem de gente que fala, eu lavo a cabeça com detergente, ou eu uso leite de rosa como desodorante, creme Nivea, né? Então, assim, a gente ainda escuta bastante essas coisas bem, e o Botox aumenta a boca, né? Uhum. Não tem nem noção do que tá falando. Então, assim, se a gente pensar que nem 10% da população frequenta clínicas de dermatologia, estética, ou fez procedimentos estéticos, é um mundo, né, de pessoas que estão fora da nossa bolha, porque às vezes a gente convive tanto com essas pessoas que se cuidam, que acha que é comum. Mas eu acho que a gente ainda tem muita informação para passar, tem muito trabalho ainda para fazer nesse sentido de educação, sentido de pele, de beleza, de cosméticos, de procedimentos, cabelo, unha, enfim. Tudo. Agora eu queria que você fizesse, assim, né, me falasse um pouco, né, de quando você entrou na área até agora, assim, né, como que você enxerga essa visão de progresso, de tecnologias, né, o que você acha que vem aí, né, assim, o que deu um boom, né, que a gente tá, sempre é isso, assim, é o procedimento do momento, é a moda, é a trend, né, assim, Então quando, né, você começou até agora, assim, né, o que você mais notou, assim, nessa evolução da dermatologia?
Olha, trabalhando com estética principalmente, que é meu principal hoje, né, meu principal caminho. E eu sempre gostei eu acho que assim, eu falo que o natural nunca sai de moda. Sabe por quê? Porque assim, o belo, ele é muito indistinguível do saudável. Você acha uma pessoa bela, bonita, quando você olha pra ela e ela tá saudável, tá bonita, tá, o cabelo brilha, o olhinho brilha, né? As coisas combinam e isso nunca sai de moda. E assim, eu não sei se é porque eu vim, a minha criação pela minha mãe, ela sempre se cuidou da maneira que podia, com o creminho da Avon, da Natura, mas assim, falando que a gente tem que estar bem, mas não pode exagerar, tal. Eu lembro quando eu comecei a fazer botox nela, que ela falava, ai minha filha, não precisa contar pra ninguém que eu faço. Mãe, mas você tem que ser minha modelo. Ai minha filha, mas finge que eu não faço nada, tal. Aí ela fala que eu faço, mas eu não faço nada, sabe assim? Então assim, não sei se por conta dessa criação, eu sempre achei o belo, o natural, o saudável mais bonito. E eu notei que isso nunca saiu de moda, mesmo com esses altos e baixos que a gente vê. De, faz isso, harmonização, não sei o quê. E eu vejo que a gente está caminhando muito nesse sentido. Tanto que hoje os equipamentos coreanos, que é onde mais se desenvolve estética e aparelhos de estética tal, estão tão em voga. Porque essa associação de procedimentos e de tecnologias para recuperar essa pele, para envelhecer de forma saudável, e são procedimentos... Até saiu essa semana uma reportagem também de um cirurgião plástico que está bem famoso na Califórnia, e ele falando da Christina Aguilera e desse filme novo que saiu também, falando sobre a era do indetectável. Que agora, sim, a gente vai fazer... É o que a gente já vem fazendo, associação de tratamentos em pequenas doses, mas contínuos, como uma manutenção. E isso é muito óbvio, porque não é o que a gente faz com o nosso corpo? Exercício todo dia, alimentação correta todos os dias, aquela coisa de quem tem espiritualidade é todo dia. Então, é o básico, contínuo, que dá certo. Então, eu acho que a gente caminha para essa evolução. Ótimo. Que dicas, né, você daria para quem deseja se preparar para a temporada de verão, né, em termos de cuidado com a pele, né? Quais são os procedimentos do verão, né, o que usar, o que não usar? Acho que tem muita gente, né, assim, eu, por exemplo, adoro um final do ano já para tacar um bronzeador, né, então, assim, quais são as dicas, né, para o verão? Para se proteger, para se bronzear com segurança, né, proteger o rosto... Eu acho que assim, quando a gente fala na questão de preparo do corpo, do rosto, de procedimentos, a dica que eu dou é começar o quanto antes. Então agora seria uma ótima fase, porque alguns procedimentos a gente leva de 2 a 3 meses para chegar num ótimo, né? A gente precisa de alguns aparelhos, a gente precisa de sessões e tal. Então, quanto antes começar, melhor, a gente chega lá com mais cuidado. Outra coisa são esses cuidados, né, com a pele, de evitar, claro que dermatologista não manda se bronzear, né, mas a gente dá a dica do uso de autobronzeadores. Então, os autobronzeadores, eles são totalmente saudáveis, ele funciona como se fosse uma tinta que pega nessa camada superficial da pele. Então, a gente consegue um resultado bem legal, sem precisar de exagero. Não se iludir que vai pegar um dia de sol tal e vai resolver tudo na vida, porque só sobra uma queimadura e não adianta. Então é aquela história de aceitar algumas coisas, de gostar da cor tal. E a gente tem vários procedimentos que não tem pós, então que dá para ser feito sem o perigo do sol, do verão, até porque aqui em Cuiabá a gente vive nisso o ano inteiro. É verão o ano inteiro. Então a gente já tem que ter esses cuidados do ano todo. Você consegue citar, assim, alguns procedimentos que vêm mais em alta para o verão? Sim, a gente está com um protocolo lá na clínica bombando, que é o nosso protocolo de emagrecimento, que a gente faz uma associação da dermatologia com a nutrologia. E é um protocolo de acompanhamento com uma medicação nova, não sei se você ouviu falar, que chama Monjaro,
que é uma medicação espetacular para emagrecimento. Eu perdi 10 quilos, mas é importante dizer que precisa de acompanhamento. Por quê? Porque precisa de uma orientação alimentar, como a gente estava falando, de uma quantidade de proteína, de uma quantidade... Então, a dose tem que ser correta para não ter efeitos colaterais, não ter problemas, orientação dos exames e associação dos procedimentos para não ter esse emagrecimento com flacidez. Então, a gente faz um tratamento multidisciplinar em que a gente usa, por exemplo, o Onda com Waves para o shape corporal, para a gente conseguir dar o contorno. A gente tem um protocolo facial que chama Summer Lift, que é uma associação do Enface com MPT, que faz um lifting facial, trabalha a flacidez no emagrecimento. Pro verão, Summer, sem pós nenhum. Então, super interessante também. Então, acho que o que está em alta é isso. São procedimentos, tratamentos para o corpo, um emagrecimento saudável e tratando a flacidez. Você acha que o Botox e o ácido hialurônico sempre estão em alta? São atemporais? São atemporais. Eu acho que, assim, para algumas correções, por exemplo, para uma rinomodelação, um nariz que tem um ossinho, ácido hialurônico é o rei, não tem como tirar. Um desenho de um lábio, um contorno, um volumezinho tal, é ácido hialurônico. Botox não tem como viver sem, né? Ele é insubstituível. Então, esses aí são atemporais e são, desde sempre, foram o carro-chefe meu e da clínica. Então, são os procedimentos mais feitos desde sempre. Ótimo, né? Quais tendências futuras você prevê na dermatologia e estética, né, que podem impactar nos cuidados da pele, rejuvenescer a pele, né? O que você espera do futuro da dermatologia? O que a gente tem de futuro chegando aí são os testes genéticos, então a gente já conseguir prever o padrão de envelhecimento, a gente conseguir prever o creme que mais vai responder àquela pele. Outra tendência é a inteligência artificial, conseguindo fazer uma leitura da pele e adequar os cremes. Isso já na Coreia já até tem. Você vai na loja e você já consegue manusear, manipular ali uma base da cor da sua pele, com os ativos que a sua pele precisa. Tudo isso com a tecnologia e a inteligência artificial ajudando. As tecnologias também, até o próprio diagnóstico do câncer de pele. A gente já tem alguns aparelhos que já fazem essa avaliação com inteligência artificial, já mostrando sinais que a gente tem que dar mais atenção. A leitura de manchas para aplicação dos lasers também. Então, como se o laser já conseguisse adaptar aquelas peles. Então, assim, a tecnologia, a inteligência artificial e a genética, eu acho que são o rumo agora das novas tendências na dermato. Perfeita! Doutora, eu acho que é isso. Ficou alguma coisa que eu não perguntei que você acha necessário? Alguma consideração final? Falamos bastante, né? Eu quero agradecer a oportunidade, amei. Eu gosto muito de falar sobre o que eu faço, de falar sobre o nosso dia a dia, de acrescentar. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Tanto para vocês, quanto nas mídias sociais. Então... A gente que agradece, foi ótimo, viu, obrigada, doutora? Muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Nenhuma consideração final, alguma coisinha, tá? Acho que falamos de tudo, assim, um pouco, né? Uma coisa mais? Não, né?